Aí está, cara. Pare com isso. É realmente uma coisa de verdade. Parece bom. Você está acelerando o ritmo? Sim. É real. Bem-vindo à loja, eu sou o Jared e este é o The Questionable Garage. E este é um episódio muito único e especial, um que, sinceramente, eu nunca pensei que faria ou faria parte. E o que exatamente é isso? Bem, nós vamos em uma missão de resgate, mas é preciso um pouco de narrativa para nos levar até essa missão de resgate. Título da miniatura: você meio que já sabe o tema do vídeo, mas se não viu direito, é porque é um inscrito fiel e clicou sem nem olhar. Na semana passada, o mundo das notícias automotivas foi abalado. Saiu uma notícia que ninguém jamais imaginou que aconteceria. O site Peak Auctions, um lugar onde pátios de reboque e depósitos de veículos apreendidos anunciam certos veículos para venda, de repente tinha um veículo que não deveria ter, um General Motors veículo elétrico, One. Mas antes de mergulharmos muito na história do veículo elétrico, One, provavelmente há muitos espectadores novos aqui. Bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, deixe-me mostrar um pouco do meu catálogo de veículos que eu construo. Nós temos o Roadblock, Earl-Leaker, Lázaro Alexis e, claro, o favorito de todos, o esforçado do Abode. Então, o que exatamente esse catálogo de construção faz com que eu seja visto como um cara do tipo veículo elétrico One Magna Charger? Bem, eu também tenho isso no meu catálogo antigo. Isso mesmo, eu consegui rastrear e salvar um dos primos um pouco mais caminhonetes do veículo elétrico. One, o Chevy S10 veículo elétrico. Agora é elétrica, caso você não conheça essa caminhonete. Ela foi lançada em 97 e 98, enquanto a produção do veículo elétrico One estava em hiato e tinha o mesmo conjunto motriz do veículo elétrico One. E eu consegui fazê-la funcionar e rodar. Então, entre a história da S10 veículo elétrico e o fato de eu estar a 1 hora do veículo elétrico One, todo mundo assumiu que eu estava dando lances. Brian do The Utopian e outros sites de notícias entraram em contato e perguntaram: você está dando lances nisso? E eu estava, até $5.000. Acontece que, quando um site de leilão coloca à venda um dos veículos mais raros que tecnicamente ninguém pode possuir, a notícia se espalha. Como o preço subia, procurei alguém que parecia ter mais dinheiro que eu. Meu amigo Rich, do Rich Rebuilds, e ele estava ansioso para participar. Ele é um grande entusiasta de veículos elétricos e esse é o carro elétrico. Enquanto conversávamos, planejávamos uma estratégia de conteúdo. Meu papel foi descer e tirar o veículo imediatamente do pátio, protegê-lo até que ele pudesse vir da região da Nova Inglaterra e levá-lo de volta para casa em segurança. O orçamento dele rapidamente foi ultrapassado. Passou de $60.000 para $104.000 antes do fim do leilão. E foi aí que a gente ficou meio triste. A gente tinha um plano de mostrar isso para o mundo, principalmente o trabalho do Rich. Eu só tinha uma pequena participação nisso. Mas mostrar para o mundo o veículo elétrico, um que nunca existiu. Como cada pequeno botão funciona, as alavancas das setas, tudo o que fazia dele um carro e, sabe, um olhar por trás das cortinas. Mas com o preço de martelo de $104.000, temíamos que ele tivesse ido para um desses colecionadores. Me desculpe. Museus que só abrem por 33 segundos no 30º dia de fevereiro. Eles são escudos fiscais. Estávamos indo bem, parecia haver uma chance, mas de repente acabou. Mas aí eu recebi uma mensagem do Hit 1 que nos deu um pouco de esperança. A mensagem que eu recebi dizia o seguinte: acho que pode ser um de nós. O cara tem um S10 veículo elétrico como avatar, e o nome dele é Billy. Eu tenho um amigo que atende a esses dois requisitos. Ele foi fundamental para colocar meu S10 para funcionar junto com o Keith. Então eu mandei uma mensagem perguntando: foi você
Capítulo 1. O que é um veículo elétrico 1? Por que isso importa e nos anima? Pelo menos alguns de nós se animam. Muitos de vocês já conhecem a história, então não vou detalhar o motor. Isso é só uma visão geral rápida. Não quero falar por muito tempo, porque não sou bom nisso. Eu sou bom em mexer nas coisas e me sujar. No início dos anos 90, a Conselho de Recursos do Ar da Califórnia, impôs desafios e exigências para veículos de emissão zero. Isso resultou em veículos únicos e divertidos. Você tinha a Selectra fazendo algumas adaptações, coisas assim, e disso surgiu o Recreational Activity Vehicle, 4 veículo elétrico. Há uma série de veículos elétricos dos anos 90 que são excêntricos e bizarros. Mas o que diferenciava o veículo elétrico, é que ele não era apenas outro chassi com um trem de força colocado nele. Era um veículo elétrico construído do zero, com um propósito específico. Em nenhum momento do seu projeto ele foi limitado a um motor de combustão interna. Ele foi realmente um pioneiro, pois sempre foi concebido para ser 100% um veículo elétrico. O veículo elétrico, também chamado Projeto Impacto, contou com o trabalho de centenas de pessoas durante o design e engenharia. Foi incrível durante minha era com a S10, assim como na última semana com as notícias do veículo elétrico, surgindo e sendo colocado à venda. A quantidade de pessoas que entram em contato, postam e dizem que participaram da construção desse carro. O primeiro veículo elétrico, alugado, chegou aos locatários em 16 de novembro de 1996. Lembra dessa data? E eles foram entregues através das concessionárias Saturn e dá para perceber alguns elementos do design. Quase todos dizem que parece um Saturn. Eles começaram em Los Angeles, passaram por San Diego, Phoenix e terminaram em Tucson. Eles eram restritos a regiões quentes porque suas baterias de chumbo ácido não funcionavam bem no frio, então a General Motors os manteve apenas nesses locais. Às vezes um pouco quente demais. Agora, todo mundo que conseguiu um veículo elétrico, rapidamente se apaixonou pelo fato de ele ter sido construído para ser um carro do dia a dia. Você o conectava em casa e tinha um carro elegante de 2 lugares para o trajeto matinal. Sob os painéis plásticos da carroceria, havia uma avançada estrutura espacial de alumínio. Na verdade, era uma das primeiras monocoques, um design de chassi realmente incrível em um veículo dos primórdios. Também começou a introduzir freios drive-by-wire. Os freios traseiros eram exclusivamente eletrônicos e, novamente, por não ser um chassi adaptado. Isso sempre foi projetado para abrigar baterias e componentes elétricos, e um pacote de baterias em formato de T muito único que ficava no centro do veículo. Mantinha o centro de gravidade baixo e os pequenos e elegantes Arrow conseguiam ter uma dirigibilidade surpreendente. Além disso, junto com tudo isso e seu design de carroceria único, ele tinha um coeficiente de arrasto de apenas 0,19, melhor do que a maioria dos supercarros já feitos. Esse número aerodinâmico ainda é difícil de atingir. Agora, os modelos de 96, com seus pacotes de baterias de chumbo ácido, conseguiam entre 70 e 100 milhas de autonomia. Números reais, estamos por volta de 60. Semelhante ao S10, o veículo elétrico, era mais rápido por não ser caminhonete e ser aerodinâmico. As baterias de hidreto metálico de níquel estavam adicionando pelo menos uns 80 km de autonomia, de acordo com os jornais. Você conseguiu essas em 99. Ao contrário de outros veículos elétricos iniciais, o veículo elétrico entregava potência de forma linear, como mostramos ao dirigir o S10. Parece muito com a entrega de potência de um veículo elétrico moderno. Isso foi nos anos 90. Agora, durante toda a produção, 1.107 veículos elétricos, uns foram produzidos, mas nenhum foi vendido. Eles só eram alugados. E bem no meio desse grande esforço por veículos de emissão zero, a Califórnia de repente puxou o tapete e disse: "Ei, não precisamos mais nos esforçar tanto assim." Não se preocupe em terminar todas essas coisas. Então a General Motors cancelou todo o projeto. Simplesmente acabou. Então todos que haviam alugado o veículo foram avisados. Vamos pegar de volta. Cancelando a opção de compra, o que tecnicamente eles tinham o direito de fazer. Eles pegaram todos de volta. Danny DeVito lutou por isso. Na verdade, o antigo dono deste veículo lutou por isso. E teve um longo processo judicial. Confira o artigo do Brian no The Utopian, com uma excelente entrevista. Houve muitas batalhas para manter os veículos elétricos, ONEs com os locatários, e todas elas fracassaram. A General Motors recuperou e destruiu vários carros. Veja o documentário Quem Matou o Carro Elétrico. É muito único e bem interessante.
Então, mesmo com todos os protestos e o desejo de manter os carros, a General Motors destruiu eles e salvou cerca de 40. Esse não é um número exato, mas acredita-se que foram cerca de 40 deles, que foram totalmente desativados, tornados inoperantes e depois entregues a diferentes faculdades e escolas técnicas para servirem como material didático. Junto com a doação veio uma política rígida de não permitir seu funcionamento. Não acione o sistema de tração do veículo elétrico. Nem dirija este veículo, pois ele não pode ser registrado. Além disso, estamos apenas emprestando, você não é o dono. Algumas escolas tentaram, engenheiros gostam de mexer nas coisas. Por isso, há tantos veículos elétricos estranhos e obscuros, sabe? Alguém teve uma ideia na garagem e ficou louco. Tipo, o Roberto do Aging Wheels e o Ford Escape dele com motor Tesla. Vai ficar pronto. Confio em você, Roberto. Boas notícias. Essa barra agora encaixa. Antes não encaixava. Não sei como encaixa agora, mas não vou questionar por que está passando. Mas sempre que eles funcionavam, advogados da General Motors surgiam dizendo: Ei, lembra daquele papel que você assinou dizendo que não faria isso? Pare de fazer isso. Foi confirmado, inclusive em 2024, que a General Motors recolheu os carros e mandou esmagá-los, o que parece insano. Isso está tão distante do veículo elétrico, e mesmo assim eles ainda fariam isso. Mas, pelos contratos de empréstimo, tinham direito de fazer isso. Refiro-me ao contrato de empréstimo, como já mencionei. O objetivo é compartilhar o máximo sobre o veículo elétrico. Pois há muitos rumores e mal-entendidos sobre esse carro. Então, junto com isso, há muitos mal-entendidos e rumores sobre como era realmente o contrato de empréstimo. Bem, você quer ver algo que pouquíssimas pessoas já viram na tela. E nós também vamos ler sobre isso. Porque eu consegui encontrar um desses contratos de empréstimo que ninguém consegue ver. Não é mais um boato. Então, eu vou abrir aqui na tela e Duane, talvez, coloque uma parte aí também. Mas o acordo de doação da General Motors, doação para a organização sem fins lucrativos. Agora, a primeira parte basicamente diz: Ei, se você estiver perto, nós enviaremos. Caso contrário, você deve levar o veículo à sua instituição. Redigido está o número específico neste formulário e quem está fazendo a doação. É o laboratório de emissões de veículos da General Motors em Los Angeles. Não era a matriz da General Motors, era o centro de testes de emissões deles em Los Angeles. O que está sendo doado? Este estava ligado a um 97. Agora ficou complicado. Houve 96, 97 e rumores de 99. Os S10 foram feitos em 97 e 98. Este, no entanto, tinha valor estimado em 97. Redigido. Parece que são $14.700 ali. Não dá pra ver direito, mas está passando disso. Está sendo doado sem fins lucrativos, apenas para fins educacionais ou exibição. E então diz na primeira linha: após o término do uso dos itens doados, você deverá descartar o item doado. Descarte o item ou faça isso de maneira que ele não possa mais ser utilizado seguindo a política de descarte da General Motors. Esse é o primeiro. Número 2. Se for um veículo automotor, nunca tente registrá-lo, licenciá-lo ou operá-lo em via pública. Você está reconhecendo sua doação, sabe, juridiquês? A próxima é que você está aceitando no estado em que se encontra, onde está, com todos os seus defeitos, blá blá blá, não serve para nenhum outro propósito, além de ser um material didático escolar. Na próxima, você está reconhecendo que carros são perigosos, meio que passando por isso um pouco. Assim você isenta eles e seus funcionários de qualquer responsabilidade. Você não vai buscar informações ou peças extras. E então, é aqui que acontece a grande besteira. Linha 8. A propriedade doada não pode ser transferida para qualquer pessoa, empresa ou organização sem o consentimento expresso por escrito da General Motors e sua agência. É preciso preencher um formulário de transferência. Então por que o ferro velho ou o pátio de reboque ficou com esse carro? Ainda não chegamos, depois falaremos sobre doações em espécie. Segmento página 2. Mais detalhes sobre o veículo, a doação e as orientações. Mas o que é realmente único é a lista do que eles fazem para desativar esses carros. Há suposições que não conhecíamos. Vi um engenheiro comentando que há essa lista de itens, e então eles intencionalmente aplicaram alta voltagem nos computadores.
Se eles não fossem para uma escola, os carros que iam para as escolas não recebiam o bônus? Terapia de choque elétrico, ao que parece. Saberemos depois, mas... Os seguintes componentes foram removidos ou desativados: airbags, porta de carregamento com card, BTS e etiquetas. Central de controle do motor, central de controle do motor HTCM. Todos confirmados. Não entendo todos esses acrônimos. É sobre carroceria, freio, controle ou não do motor, controle de tração e computador de freio. Todos os computadores necessários para funcionar. Confirmado. Pacote de baterias, chicote de fios, fusíveis, autodesconectores e o pacote de baterias. Verdade. O módulo de controle do trem de força do plataforma eletrônica básica confirmado. O líquido de arrefecimento confirmado. Essa é engraçada. Fluido do limpador de para-brisa confirmado. O ar-condicionado está drenado. Tensão do líquido de arrefecimento da direção hidráulica. É algo único o que eles drenam. O que mais me fez rir foi o fluido do limpador de para-brisa. Mas tudo bem. Mas de novo, tem mais alguns passos. Reafirmando, você não vai tentar fazer isso funcionar. Você não vai receber nenhuma ajuda da General Motors. Você não vai conseguir um alto-falante da General Motors. Não abordaremos alguns detalhes específicos, pois pediram que fossem omitidos. Então essa é a primeira vez que alguém vê esse acordo em um grande fórum público? Então, o que torna o V202 especial? É assim que nomeamos o carro. É o número de identificação do veículo 212. Brian, do tipo Utopian, confirmou isso pessoalmente e achou uma parte interessante da sua história. Então por que esse é diferente? Há pessoas que têm títulos em veículo elétrico, ONES, novamente feito de uma forma que talvez não vai se sustentar no tribunal. Esse método específico é a prova de falhas. E eu vou te explicar como isso aconteceu. A General Motors pode fechar essa brecha. Então, faça com que sua faculdade e universidades tomem essas medidas bem rápido antes que a General Motors veja este vídeo. Mas é aqui que a General Motors e o Clark erraram feio com a Clark College. Jogaram um tijolo na doação esquecida deles, que estava no pátio dos fundos, e quebraram um para-brisa. Deixou o carro com uma aparência bem ruim e horrível. O carro não tinha registro. E a segurança policial que dá suporte àquela faculdade consultou o número do chassi, mostrando que era um veículo abandonado, sucateado, que não deveria estar ali. A única pessoa que poderia saber sobre o carro não sabia sobre o carro. Então, ele foi registrado como abandonado. A polícia, ao lidar com um veículo abandonado, acionou o pátio de guincho, a towing, para recolhê-lo. É assim que esse processo funciona. A lei da Geórgia é isso, vamos seguir pela lei da Geórgia e pelo caminho que torna isso um veículo elétrico. 100% à prova de falhas e de propriedade privada. Há rumores de roubo. Existe muito mistério, rumores e teorias sobre os outros veículos elétricos, ONES por aí. Estou falando especificamente do V212 e porque ele é definitivamente de propriedade privada, sem que jamais possam ser feitas reivindicações contra ele. De acordo com o Código Oficial da Geórgia, anotado 40-11-1, Lei de Veículos Automotores Abandonados, um veículo automotor abandonado é definido como um veículo ou reboque em uma de várias situações. Deixado sem vigilância em propriedade pública ou privada por 30 dias e rebocado legalmente, sendo então deixado sem ser reclamado, então rebocado legalmente. A polícia responsável pela propriedade da faculdade Clark encontrou este veículo. Ninguém na faculdade o reivindicou. O veículo foi marcado com um adesivo, depois rebocado para a A1 Guincho. E é aí que a A1 Guincho está acostumada a lidar, você sabe, com carros parados na beira da estrada. Eles lidam com veículos abandonados, eles já dominam esse processo e fizeram tudo corretamente. Armazenamento, reboque e notificação. Parte 1. A remoção do veículo deve ser legal. Eles foram solicitados pelo proprietário do imóvel a remover o veículo. Eles não simplesmente foram lá e pegaram. A notificação ao proprietário, locatário ou detentor de ônus deve ser enviada por correio registrado ou método prescrito, com declaração das taxas e do armazenamento. Não há detentor de ônus. Pesquise o número do chassi. Não consta um proprietário adequado no histórico do título, nem informações de registro do carro. Então eles seguiram para o desconhecido.
Eles contatam o Departamento de Receita, autoridades policiais e buscam o número de identificação do veículo. Sem informações sobre o proprietário, eles seguem para o próximo passo. Eles então entram em contato com um tribunal e passam por um processo de apresentação de declarações e petições dizendo: olha, temos este carro, não conseguimos encontrar o proprietário. O tribunal responde: tudo bem, anunciem publicamente o número do chassi e as informações do veículo como abandonados. Então, na verdade, eles estabelecem diretrizes específicas de divulgação em que você precisa anunciar em vários meios online e impressos dizendo que você tem esse carro. Você tem que mostrar que fez um esforço válido para encontrar o proprietário, o que nos documentos mostra todos os lugares onde foi anunciado, todas as tentativas feitas. Após 60 dias com o carro na propriedade, eles podem iniciar o processo, que dura 14 dias de divulgação. De dizer, nós temos isso aqui, por favor venha buscar, não queremos mais. Após 14 dias, eles devolvem toda a papelada. Vai na frente do juiz e diz: juiz, ninguém está reivindicando esse carro, podemos por favor nos livrar dele? E então o tribunal declara oficialmente que ele está abandonado. Não houve nenhum esforço do verdadeiro dono para vir reivindicá-lo. Agora você é o proprietário e pode vendê-lo para recuperar taxas de reboque e armazenamento. E foi exatamente isso que aconteceu. A reboque fez tudo corretamente de acordo com a lei e a General Motors nunca respondeu a nenhuma tentativa de identificar o proprietário legítimo conforme a lei da Geórgia. Uma busca policial pelo número do chassi não retornou nenhum proprietário atual do veículo. Eles anunciaram o número do chassi por todos os meios apropriados exigidos pela lei da Geórgia para encontrar o proprietário. E ninguém apareceu. Então é isso que tecnicamente faz do V212 o primeiro veículo elétrico, um 100% garantido, capaz de ser registrado de forma privada. Talvez devesse prestar mais atenção nessas publicações. General Motors também, Faculdade Clark. Obrigado por esquecerem do seu acordo. Acordo. A disputa é entre a General Motors e a Clark. Isso não se transfere. Esses dois param. Então é meio interessante como um grande erro e um tijolo atravessando um para-brisa nos trouxeram até onde estamos, certo? Então aonde isso nos leva? Bem, isso leva vocês até o ponto em que eu entro na história, baseado no que eu adiantei antes. Sim, Billy confirmou que era ele. Ele voava para a cidade e já organizava para sair rapidamente. Faltava o necessário para iniciar isso, e ainda por cima um caminhão se aproximava. Então eu carreguei algumas ferramentas, alguns pneus e parti para Atlanta. Quero dizer, que outra oportunidade eu vou ter de colocar tanto a mão na massa com um veículo elétrico? Cheguei em Atlanta e enfrentei o famoso trânsito da cidade. O tempo de chegada no sistema de posicionamento global chegou a variar até 52 minutos durante minha ida. Mas cheguei na casa do amigo do Billy, peguei ele e começamos a viagem de 11 minutos de volta por Atlanta até o pátio de reboque A1 para resgatar um pedaço da história. Primeiro, você chega e vê o típico pátio de carros apreendidos. Caminhões de reboque entram e saem, e pessoas usam reboques para resgatar seus próprios veículos. E é apenas um grande prédio de tijolos onde entramos primeiro com portas grossas, sólidas e resistentes. E nós entramos pelas portas. A gente anda por ali, entra na fila e escuta alguém argumentando que o documento de seguro falso não era falso, que obviamente não tinha sido feito no Photoshop. E que deveriam poder pegar o veículo de volta do pátio. Billy acidentalmente cruzou a linha rosa e foi repreendido pelos alto-falantes. Volte para trás daquela linha, depois subimos. Quando finalmente chegou a nossa vez, entregamos a papelada para ele e fomos recebidos com uma saudação um pouco mais calorosa do que as outras pessoas, ao perceberem que tínhamos dado dinheiro para eles. Acho que aquela senhora não entendeu bem o que demos para ela, pois estávamos explicando. Disseram que teríamos mais acesso ao carro, pois normalmente só pegamos e saímos do estacionamento. Precisávamos preparar mais o carro antes de tirá-lo do estacionamento. Billy falou. Disseram que essa senhora era simpática, mas ela respondeu, não disseram. Bem, pegamos nossa próxima rodada e uma pilha de papéis, atravessamos a rua até o pátio de reboque de verdade, onde encontramos com Bo. Bo confirmou que a gente realmente podia trazer o carro e trabalhar nele. Mas antes de fazermos isso, tivemos que subir e ver essa coisa. Aí está, cara. Para com isso. É mesmo? Uma coisa de verdade. Parece bom.
Você está acelerando o ritmo? Sim. É real. Uau, olha o capô. O porto de carregamento ainda está lá. Ah, alguém recomendou que eu fizesse pequenos... Pequenos brindes? Alguém jogou um tijolo no para-brisa. Isso são $30.000. Ah, olha pra ela. Nossa, podia ter sido pior. Caramba, cara. Aí está, pessoal. É real. Está em perfeito estado. Quero dizer, considerando... Eles disseram que não conseguiam abrir o capô, mas ele está aberto. Você quer... Tô sendo discreto. Tem um trem de força aí? Tem um trem de força aí? Você gastou $100.000 numa prateleira? Cadê o negócio? Não é segurança elétrica, não é? É isso que eles querem dizer com estoque? Lá vamos nós, aqui vamos nós. Ah, conseguiu. Tem o pino, tem 12 volts. Os 12 volts. Tem o motor. Tem freio, mestre. Aqui embaixo parece completo. Está ótimo, isso é ótimo. Como a gente... onde está o... como eu coloco... apoio isso aqui? Certo, agora você entendeu. Ah, espera. Uau. Lá estava, parecendo... Me sentindo triste e rejeitado, com a janela quebrada. Na chuva. Mas realmente havia um veículo elétrico, estacionado em um pátio de apreensão no meio de Atlanta. Além disso, durante todo esse processo, eu não fui o melhor youtuber. Sempre fui fanático por carros e me empolgava facilmente. Algo que não deveria estar lá, estando lá, e meu amigo se tornando o novo dono daquele rifle. Ficamos indo de um lado para o outro, tentando encher todos os pneus com ar. Trabalhamos para tirar e remover aqueles grandes pedaços de vidro soltos, limpando um pouco o carro, deixando ele pronto para ser vedado. A gente meio que quer deixar a peça de baixo, né? Acho que não faz diferença. Tenho novamente a fita adesiva e o plástico para cobrir. É isso que a gente vai fazer. Tipo aquele material mole que fica em risco com o painel. Isso te lembra, tipo, os Teslas, não sabe? Tipo, basicamente, eu diria... Tira isso. Vamos tirar isso. Aí está. Pega isso rapidinho, coloca aqui, enrola e coloca aí dentro. O que a gente faz com essa sujeira do banco? E o vidro e a sujeira do banco, jogo direto no saco? Tudo certo, vamos guardar os pedaços grandes. Ah, insufilme e acessórios de LED para carro. Só queria jogar isso no chão, não quero ficar com isso. Aqui, não vou te filmar jogando isso no chão. Trabalhei para abrir o porta-malas, o que foi meio divertido. O fato de termos usado truques antigos de carros Muscle para abrir o porta-malas. Então, outra coisa que também percebemos nas fotos do leilão foi o cilindro do porta-malas quebrado, o que significa que meu conhecimento de carros Muscle clássicos foi útil. Pegamos uma chave de fenda e vamos começar a procurar até eventualmente encontrar o buraco. Estamos indo às cegas no buraco. Subimos? Não, tudo bem. Espera, não. Está dentro. Está no buraco. Agora destranca. Por favor? Oh, está abrindo. Está aberto. Oh. Oh. Manual. Ah, tudo bem. Ainda bem que você tem isso. Estou bastante confiante. Esses são todos os manuais de engenharia do veículo. Olhe para a rede de carga original. Isso é legal. E ainda está elástico. Isso é, vou dizer, o mais impressionante. Fora da luz do sol, sabe? Agora, sinceramente, eu quero... Não, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. É mesmo? É tudo uma coisa só. Espera, ok. Não. Isso tem gonocefalite. Tem um cheiro forte. Não, é só isso mesmo. É um só, né? É tudo um só. Beleza, vamos extrair. Em que página estamos? Ei, na verdade, a gente meio que precisa disso. Execute a montagem do travamento de mudança.
Então esses são os manuais. Você tem os papéis ou digitalizações? Eu tenho ambos. Ok, então você tem esses? Sim, eu tenho 2 conjuntos novos de manuais. Um foi dado pra mim por um cara muito legal chamado Mike Schwab, na verdade Michael Schwab, que criou o adaptador InfoPalm Pilot pro Recreational Activity Vehicle 4. Isso é incrível. E ele também fez um info para o veículo elétrico 1. O outro cara de quem conseguiu um manual foi Eric Lubin, que era dono de um veículo elétrico 1 e de uma S10 veículo elétrico em Los Angeles Bria, Califórnia. Então, cara, parece que o macaco estava onde ficaria um suporte ou algo assim. Ah não, esse era o problema. Problema, Charger? Sim, eu tenho 2 desses. O carregador portátil, no carregador portátil. Travado bem ali. O para-brisa quebrado e a fibra de vidro danificada são ruins, mas podem ser consertados. Pode colar de novo. Deve ser um conjunto de fechadura Saturn para o porta-malas. Provavelmente está bom por não estar quebrado. Posso tentar abrir isso? Lembre-se, tudo está quebrado justamente pelo mesmo motivo que achamos ter o carro. Sim. O para-brisa ser assim foi o único motivo da Clark College mandar ele para o ferro velho. Me ensina, me ensina. A ponta do parafuso ou da chave deve apontar para cima ou para baixo. Aí está, acho que é bem aí. Ok, então. Agora gire, isso aí. Agora você pode oficialmente colocar tralha no seu porta-malas. E então estávamos dentro do carro, apenas admirando os painéis de controle e tudo sobre ele. Gosto muito dos controles de infoentretenimento. Mais ou menos isso. Todo aquele painel interno é... Eles são tão legais. Durante todo esse processo, todo mundo vinha até nós para ver. Os diferentes funcionários e gerentes de pátio da A1 Towing queriam vir, o diretor financeiro da A1 Towing veio agradecer ao Billy por isso. Tivemos todos os outros que compram seus carros velhos e carros para peças nos leilões vindo até nós para cumprimentar. Tentando entender por que um carro foi vendido por 10 vezes mais que os outros no leilão daquele dia. Uma das funcionárias até brincou dizendo que esse seria o primeiro carro da filha dela, só pra provocar mesmo. Que esse carrinho barato e vagabundo da General Motors dos anos 90, eles achavam, acho que era um Saturn, que de certa forma é, mas estávamos provocando ela dizendo que esse seria o primeiro carro barato dela, esse General Motors de plástico com aparência triste. Sem entender absolutamente nada do que era, de quão histórico era, ponto final. Surgiram perguntas porque ele sumiu rapidamente do site do leilão após o pagamento ser confirmado. Isso foi parcialmente para proteger o carro, já que ele era tão único e fora do comum. Eles não queriam que ele ficasse exposto, então tentaram escondê-lo. Porque várias pessoas, como Brian do Utopian e outras agências de notícias, estavam ligando. Eles também reforçaram a segurança, o que agradecemos. Eles trouxeram alguns carros, bloquearam muito bem, de modo que não podia ser movido de jeito nenhum, até que estivéssemos lá e trouxessem um agente extra do portão para atuar como um pouco mais de segurança. Eles estão acostumados com carros de $800, não com um de 104 mil, e após as taxas do leilão, uma venda de $118 mil. É algo único para eles, mas eles foram absolutamente maravilhosos, super atenciosos conosco enquanto a chuva caía sobre a gente. Estávamos trabalhando para carregar isso com segurança. Agora estamos tentando descobrir como colocar em ponto morto. Está meio preso no vidro e pronto para ir. Está quebrado. Esse é um primeiro olhar bem rápido porque, de novo, precisamos tirar isso daqui. Então? Sei que é a Austrália. Vou ligar para meu amigo em Los Angeles. A outra opção é que a gente pode levantar a frente o suficiente e eu posso soltar o cabo do motor, o que talvez seja a nossa melhor aposta. Então? Vou começar a tentar olhar o motor e te aviso qualquer coisa que a gente descobrir. Além disso, está úmido e eu suo, por isso está embaçado. Sim, ambos funcionam bem. Pode alinhar direto? Eu vou bombear, cara. O veículo elétrico, um está dirigindo... puxado por um homem da Teletrip. Desculpa. A gente tem que carregar isso no caminhão.
E é aí que essa primeira parte da história termina. Sou muito grato por ter participado disso e vamos continuar juntos. Agora quero definir as expectativas. Isso existe. Então, o que vem a seguir, novamente, é uma restauração. Vimos comentários sobre colocar um trem de força elétrico moderno, algo assim, o trem de força está perfeito. Vamos tentar fazer isso funcionar dentro de toda a comunidade que está trabalhando junta para restaurar o veículo elétrico 12. Desculpe, veículo elétrico 212. Decidimos que 212 não é veículo elétrico 212 ou V212. Eu gostei de veículo elétrico 212, sabe? W-A-L-L-E, mas o dono está chamando de V212. É uma restauração, mas o grupo está trabalhando para juntar isso de novo. Você tem engenheiros de software, engenheiros mecânicos, engenheiros de desenho assistido por computador, e aí tem eu. E eu não quero me menosprezar. Eu sou muito capaz, posso fazer muitas coisas, mas meio que sinto que tem pessoas muito mais inteligentes na sala. E é aí que eu meio que me considerei o especialista keep it simple, stupid, mantenha simples, estúpido. Às vezes você se perde nesse caminho de pensar grande e acaba perdendo uma solução simples para um problema. Sou o engenheiro caipira do grupo, ó. Quando necessário, vou à loja de ferragens, compro um desentupidor e uma válvula de descarga e fazemos o carro funcionar. Esse é meu ponto forte. Isso. E eu já refiz toda a fiação personalizada e reconstruí um pacote de baterias na caçamba de uma S10 elétrica. Então isso faz parte do meu grande escopo. E de novo, eu sou bom em encontrar soluções para os problemas. É aí que entro. Há pessoas mais inteligentes e todos vamos trabalhar juntos para isso funcionar. Além disso, dentro do grupo, há cerca de uma dúzia de S10 EVs, alguns deles destinados apenas para doação de peças. Isso vai nos ajudar a conseguir o PIM, o carregador, e restaurar seu funcionamento. Existem alguns grandes obstáculos, o para-brisa, o controlador de freio, mas temos soluções para muitos desses problemas. Vidro personalizado sendo feito pela Made Motorsports. O veículo elétrico, tinha para-brisa com revestimento de ouro para oferecer desembaçamento elétrico. Vamos fazer tudo isso funcionar, mas vai ser um processo. Outra pergunta. Quem é Billy Well? Ele se define como um entusiasta de carburadores e ex-entusiasta de veículos elétricos. Ele nunca teve um veículo no qual você precisasse colocar gasolina. Sou apaixonado por gasolina e carros a combustão, mas ele é ainda mais entusiasta e ama esses veículos. Ele dirige todo dia carros elétricos antigos. E eu não acho que exista alguém melhor no mundo para cuidar desse carro. Agora, quando eu digo isso, eu lancei a pergunta para ele, eu disse... E se Jay Leno te ligasse e te oferecesse $1 milhão pelo V212? Ele disse, não, ele pode ganhar dinheiro. Não dá pra fazer outro igual. Então, o próximo grande passo. Faltam algumas semanas, vamos reunir todos os envolvidos novamente e visitar o carro no seu local discreto para avançar ainda mais. Vamos revisar exatamente o que foi removido, desativado, destruído e como esperamos consertar isso, além de passar por grande parte desse processo. É empolgante, foram muitas mensagens e planos. E se você se lembra lá no começo, quando eu mencionei, lembre-se da data 16 de novembro de 1996. O objetivo final que Billy tem é para o 30º aniversário do primeiro veículo elétrico, um alugado. Dirigir para as mãos do público é quando o veículo elétrico, um deles, será exposto novamente e disponível para o público ver. E circulando pela estrada. Vamos reunir vários S10 EVs operacionais, fazer uma parada de veículos elétricos da era do Carb, o que acho muito legal. Mas não se preocupe, eu não vou virar totalmente elétrico. Temos todo tipo de coisa maluca. Eu tenho o satélite, temos o caminhão do vovô para conseguir uma boa transmissão. Temos a caminhonete Toyota com o motor V8 Ferrari trocado. Muita coisa legal vem aí. O Daihatsu Trijet da O'Reilly Auto Parts está insano e estamos montando motores a jato, então vem muita coisa legal e maluca por aí. O próximo episódio do Veículo Elétrico, deve sair em cerca de 1 mês. Vamos compartilhar o máximo possível, assim que der. Mas isso não é um carro. Você não pode simplesmente ir ao balcão de peças e pegar as peças. Acho que as palhetas do limpador podem ser a única coisa que conseguimos comprar no balcão. Então tenham paciência conosco. Vou garantir que compartilhe atualizações nas outras redes sociais de onde todos vocês provavelmente vieram. Isso é histórico, eu entendo.
Você não precisa gostar de veículos elétricos por questões políticas, mas precisa apreciar uma equipe de engenheiros brilhantes se unindo e construindo algo tão à frente do seu tempo, limitado apenas pela tecnologia de baterias dos anos 90. É algo incrível. Billy salvou isso do ferro velho. Posso ser parte de trazê-lo de volta e compartilhar esse processo com você. Então, não teve muita ação, só um pouco de diversão na lama, mas espero que vocês apreciem a história do V212. E em breve teremos um veículo elétrico, um operacional para o público. É algo muito importante. Nem todos entendem, mas não se preocupem. Temos a Mopart e novidades mecânicas chegando. Espero que quem veio pelo veículo elétrico, One curta também outros trabalhos meus, como a garagem duvidosa. Eu amo tudo relacionado a motores, e nós vamos trabalhar em tudo relacionado a motores. Então, se você ainda não viu, eu tenho um link para a playlist do meu S10 veículo elétrico voltando para a estrada. Mas, por enquanto, vamos encerrar toda essa conversa. Eu sou o Jared, lembrando vocês de sempre fazerem escolhas questionáveis e de valorizarem o significado histórico das coisas, mesmo que vocês não gostem delas. A gente se vê na próxima.